Era isso, naquele tempo era isso, né? Por essa forma rígida, os administradores, os fiscais da fazenda teriam uma postura muito rígida com esses colonos, inclusive andarem armados, com chicotes, né? Ainda isso com resquícios ainda do período de escravidão, né? Que o feitor estava sempre com um chicote, sempre, né? Uma postura bem agressiva. Era também essa postura era reproduzida naquela época ainda com os colonos, né? Então, pelo fato disso, qualquer o feitor, o administrador, achava como uma insubordinação. O colono achava que ele estava defendendo alguns direitos dele, mínimos de liberdade, de circular na fazenda ou de sair da fazenda. Então, acabava havendo uma série de confrontos, né, principalmente entre administradores, fiscais e trabalhadores. Isso aqui é salvo-conduta, que meu pai e minha mãe, eu era criança ainda, não, né? Criança não, já tinha 16, 15, 16 anos. Se quiser ir daqui na alguma cidadezinha, tinha que ir na delegacia, o delegado dava ordem, vai hoje, volta amanhã, né? Então vai hoje, amanhã vence. Está aqui escrito, depois a senhora dá uma reparada, porque salvo-conduta não podia sair para canto nenhum sem isso aqui. Esse aqui do papai e esse da mamãe. Em 1912 e 13, houve uma mobilização, uma paralisação dos trabalhos, né? E a gente percebe pelas fontes pesquisadas que havia aí a influência de alguma militância comunista e anarquista. O sol nasceu e se pôs muitas vezes nos últimos 2 séculos. Pessoas nasceram e morreram. Dizem. Meu avô todo ano ia para Portugal. E aconteceu, não tinha força pública aqui em Ribeirão. Tinha que vir de São Paulo. Veio 3 vagões para pegar um cara que matou uma pessoa daqui. O que matou morava aqui na vila. Essa morte foi lá em Cravinho, numa fazenda. E meu avô, naquele tempo, foi para Portugal, acho que falaram que foi ele que passou em São Paulo e mandou a escorta vir. Porque meu avô, quando conheceu a morte, ele chamou minhas 2 irmãs e meu irmão e pediu que não deixasse abandonar a capela e não deixasse fazer a missa de São Benedito, nem que fosse com uma pessoa. Que fazendeiro, por negócio de divisa, ele mandava matar um outro. Tudo nós nascemos aqui. Nasci, sou de 1921, 22 de setembro. Eu nasci na estação de Quatá, que fica na Sorocabana. Alguns personagens ganharam mais espaços que outros. Henrique Dumont, Antônio Prado, Luiz Pereira Barreto, François Cassoulet, Nazareno Ciavata. O François Cassoulet, eu diria que ele era o produtor cultural da época, não é? Ele, num dado momento, ele é o responsável, ele é proprietário do Teatro Carlos Gomes, que é o Espaço Chique, de outros teatros menores, né? Que eu diria que são mais populares, que o preço é mais acessível, e ao mesmo tempo ele era proprietário do Cassino Antártica, que era um cabaré, mas era um cabaré de luxo, onde as pessoas iam se divertir. Ele era um garçom, né, de luxo, e depois se transformou num organizador de cassinos e cabarés. Como ele trazia mulheres, ele tinha trânsito livre entre o pessoal rico, porque ele arranjava mulheres para esse pessoal. Em 1954, houve o primeiro congresso de trabalhadores rurais, né, em que definiu, e era um congresso organizado pelo Partido Comunista Brasileiro, em que se definiu que a prioridade era formar sindicatos rurais no interior de São Paulo e outros estados. E aí surge aqui o Nazareno Ciavata, que era um pequeno produtor rural na região de Dumont, na década de 30, tá?
E depois, na década de 40, ele vai para São Paulo, buscando melhores condições de vida, de trabalho, achando que na capital ele iria ter melhores condições de vida. E lá, ao trabalhar em algumas fábricas, ele começa filiou ao Partido Comunista e uma militância comunista. O Antônio Prado ele é um dos primeiros a estabelecer fazendas após o rio Mogi Guaçu, no que hoje seria a Casa Branca. Ali ele desenvolveu lavouras de café e prosseguiu também na criação de gado. Ele é um homem também interessado na criação de gado. Ele conciliou essa nova cultura paulista, que é o café, com uma tradição econômica mineira, que é o gado. E o Antônio Prado ele ocupou grandes postos políticos e econômicos no país no final do século XIX. Cabe ao Antônio Prado, por exemplo, o exercício da pasta de conselheiro do Império. Ser conselheiro do Império significava fazer parte de um grupo formado por 12 homens que tratavam diretamente com o imperador Dom Pedro II. Ele é fundador do Banco de São Paulo, ele é fundador da Companhia Santa Maria de Vidraçaria, ele é um dos fundadores da Companhia Antártica. Homens se tornaram reis do café, entre eles Francisco Schmidt. O coronel Francisco Schmidt ele era um formador de cidades também. E outra passagem importante, que ele é considerado como o maior plantador de café do mundo. O Schmidt é um caso, vamos dizer assim, bem sucedido. Ele é um imigrante, provavelmente um imigrante com recursos financeiros, se diferenciava da maioria, e contatos pessoais, talvez até mais do que isso. Então ele se apoiou numa casa exportadora chamada Teodoro Will. Essa casa exportadora confiou-lhe e promoveu uma série de financiamentos que permitiu a ele formar um grande patrimônio, mais de uma dúzia de fazendas, milhões de pés de café, que é o maior produtor nesse período áureo do café. Ele vai atuar na política, vai ser prefeito, vai ter uma influência na sociedade bastante grande. Francisco Schmidt, ele era vamos dizer assim, um homem de visão, empreendedor. Entre as mulheres, uma se destacou como a rainha do café. E Alves Ferreira foi uma grande cafeicultora na transição do século XIX para o século XX, na região de Ribeirão Preto. A sua fazenda Pau Alto, na atual cidade de Cravinhos, era uma grande produtora de café e chamava atenção pela energia elétrica no momento em que ela pouco chegava às cidades. Ela chama atenção por ser considerada a terceira maior negociante da cidade de Ribeirão Preto, figurando entre homens, empreendedores do café, como por exemplo o próprio Francisco Schmidt, né, o rei do café. Ainda tem a casa dela aí no Pau Alto, ainda tem. Iria Alves Ferreira não se transformou a rainha do café da noite para o dia. Iria Alves Ferreira nasce em Minas Gerais e muito jovem se casa com um membro da família Junqueira, que depois de 6 filhos desse casamento, o seu primeiro marido falece. Né? Ainda na década de 80, 1880, Iria Alves Ferreira também perde um irmão e os seus pais. A morte dos seus parentes acaba por contribuir com que Iria comece a criar uma autonomia financeira, uma autonomia administrativa. E com a ajuda de outros familiares, amigos, esses sim, homens, né? É o caso do Alexandre, que era o administrador de suas fazendas, de sua fazenda Pau Alto, especificamente falando. Ela vai acabar adquirindo um know-how de como vender, comprar, administrar e se manter dona das suas propriedades. A dona Iria, quem conheceu ela e chegou a conversar com ela, o final do meu pai. Agora, eu naquele tempo era menino. Eu vi ela, mas não conversei. Mas só que eu sabia que era a dona Iria, rainha do café. É claro que é preciso lembrar que ela não pode ser simplesmente uma mulher comum. Ela precisa ser uma mulher diferenciada, mulher de atributos masculinos. Os jornais da época dizem assim,
Iria Alves Ferreira, de máscula inteligência. Ela era, além de respeitada, a maioria aqui, ela comandava. A dona Iria. Ela tinha um trole, ela sentava atrás, coberto. E o cara, eu era cocheiro, o meu banco era como esse aqui, com a cadeira. Aqui eu tinha breque de pé, breque de mão e as rédeas dos animais. As rédeas na minha mão, o cavalo dela, os 2 cavalos eram brancos. Ela vinha na missa. A pessoa era muito religiosa naquele tempo. Ela vinha na missa aí todo domingo. O Zequinha era filho da Neiria, ela era viúva. Só que ela é rainha do café, ela é rainha. O que ia mandar na rainha? Só a dona Iria tinha, aqui tinha umas 5 fazendas aqui. Iria Alves Ferreira. Essa sim foi a grande filha do café em Ribeirão Preto. Mas o reinado não foi pleno. Primeiro uma geada, depois uma queda financeira em Nova York e o poder passou de mãos. O café ele vai sofrer um pouco aqui em Ribeirão Preto com a questão da geada em 1918. Quer dizer, essa grande geada vai produzir efeitos de retração, de crise, até de quebra de alguns produtores, perda de 6 milhões de pés de café que tem que ser erradicados e por isso começa a estagnar, vamos dizer assim, a produção cafeira. O vovô Silvio comentava, né, que houve uma geada muito forte, né, nessa época, 1918 mais ou menos, e que realmente deu uma queda, vamos falar assim, né, em termos de produção, perda, o que eles tinham em outras, né, garantia, eles precisavam acudir, porque realmente foi na parte financeira da família foi muito forte a quebra. Já na segunda metade da década de 1920, há uma tendência de queda antes da própria crise de 29. Já aparecem os primeiros sinais de declínio da produção anteriores à quebra da Bolsa de Nova York de 1929, que vai ter efeito sobre o preço internacional do café, que cai para menos da metade. Papai comprou um sitinho no Permissão, ganhou, sei lá que jeito que ele ganhou, né? Chitinho pequeno, de café, né? Mas em 1929, o café estava 60 mil réis o saco, um saco. Quando ele estava colhendo a fruta para pagar o sítio, estava 6 mil réis porque o governo estava queimando o café, lembra, né? Foi que os fazendeiros queimaram o café, então acho que não pagaram o que devia, aí quebrou, os fazendeiros começaram a quebrar. Porque eles colhiam o café, não tinha para quem vender, chegava lá, depositando, o café não ia para fora, aí precisava queimar o café. A região já apresentava sinais de uma certa estagnação, tendendo a um certo declínio da produção cafeira. Novas áreas paulistas mais a oeste, mais ao sul, tornavam-se produtivas, trazendo uma produtividade maior. E Ribeirão Preto começa a apresentar um declínio mais significativo. Porém, esse declínio é lento, pela própria atividade. A cafeicultura ela tem um ciclo muito longo. O cafezal demora para começar a ser colhido e tem uma vida produtiva razoavelmente longa. Então, o declínio do café em Ribeirão Preto ele começa no final dos anos 20, acentuado pela crise, mas ainda mantém uma produção bastante significativa durante os anos 30. Só que ele tem que conviver com outros rivais que estão cada vez mais fortes. Não só atividades agrícolas, como atividades que a cidade passa a desenvolver de uma forma mais independente. Entre as atividades agrícolas, acho que o grande produto rival naquele momento vai ser o algodão. Depois, naquele tempo que o Getúlio Vargas mandou queimar café. Queimou um monte de café. Acho que não sei que ele fez isso para dar preço bom. Ele queimou muito café. Aí foi, em vez de ir para frente, foi voltando para trás. O fazendeiro desacursou. Um começou a desacursar, o outro. Aí começou a cortar, arrancar café para plantar algodão. Aí eu peguei umas terras de ameia com ele, ele aprontava as terras,
e dava para nós dia meia, mas já o algodão já tinha saída. Ribeirão Preto deixou de ser a capital do café, mas não sucumbiu à perda. Até cerca dos anos 90 no Brasil, tinha um discurso até consolidado e hegemônico de achar que o Brasil quebrou, e principalmente a região de Ribeirão, com o crack de 29, Ribeirão faliu. E os estudos, principalmente surgidos em Ribeirão Preto, né, na área de economia, na área de história, têm demonstrado que não. A produção de café, ela deu oportunidades para o desenvolvimento de uma economia diversificada, né? Com muita importância para o setor de comércio, para o setor de serviços, que acabou marcando o Ribeirão Preto para sempre, até os nossos dias. Então, em 29, Ribeirão ganha uma população vinda da região e que a mão de obra aqui absorve essa população em outras áreas, que não eram mais as fazendas de café. Para alguns, foi na crise que a cidade mais se desenvolveu. Quando o coronelismo foi enterrado em Ribeirão Preto, aí a cidade se expandiu. Quando houve o crack da Bolsa, realmente as fazendas da região muitas são vendidas, né? São diversificados os produtos, eles começam a investir em outras coisas, mas as cidades, as fazendas da região perderam população, as cidades da região, mas Ribeirão, ao contrário, ela absorveu